E para explicar, não é? Para explicar melhor esse fenômeno que atingiu a Bahia, a gente vai falar agora com o geofísico Marcos Ferreira, que é do Serviço Geológico do Brasil. Marcos, bom dia para você, seja bem-vindo aqui à CNN, obrigado por nos atender nesse domingo. Para a gente começar, Marcos, um tremor ou um terremoto, existe diferenciação? Como é que a gente pode classificar esse fenômeno, então, que foi registrado na Bahia nesse domingo? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Tremor, terremoto, abalo sísmico, só são diferenças de palavras mesmo, são todas sinônimos, então não tem nenhum erro técnico em chamar um ou outro. Mas o evento sísmico que ocorreu hoje cedo, agora na região da Bahia, foi um evento de magnitude considerável, que gera bastante vibrações e as pessoas acabam sendo muito assustadas porque não é tão comum assim um evento de magnitude, embora a gente tenha uma frequência que ocorra pelo menos um evento dessa magnitude no Brasil uma vez por ano. Mas naquela região, como o próprio repórter mencionou quando ele conversou com os moradores, é uma região que ocorre eventos frequentemente, então, mas são eventos com magnitudes menores. Quando a gente fala que ocorre de maneira frequente, frequente quanto, assim, comum quantas vezes por mês, por ano e por que exatamente naquela região? O que tem de diferente e curioso que chama a atenção ali a ponto de provocar tantos tremores? Bom, a região Nordeste como um todo, ela é monitorada hoje pela Rede Sismográfica Brasileira, especialmente com o pessoal do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com outras universidades, como o Serviço Geológico, USP. A gente mantém essa rede e faz um monitoramento sísmico para avaliar a frequência e a ocorrência desses eventos. Na região ali da Bahia, ocorrem eventos pelo menos mensalmente, 4, 5, às vezes mais. Algumas regiões do Nordeste, isso é muito mais frequente. E esses eventos eles são ocorridos independendo da região, diferentes causas. Às vezes é uma ativação de uma falha, às vezes é uma falha que está sendo criada atualmente, há uma nova tectônica que esteja ocorrendo, e outros casos que vai variar. Então, esse tipo de estudo é feito hoje pelas universidades e juntamente com o Serviço Geológico para poder encontrar e entender um pouco melhor esses fenômenos naturais. Agora, Marcos, dá para prever, existe essa possibilidade de prever que um fenômeno desse vai acontecer ou isso é impossível em todos os casos? Isso é basicamente, prever um evento é basicamente impossível em todos os casos. A gente só teve um caso em todo o mundo onde ocorreu uma previsão, que foi na China, mas pode ter sido mais coincidência do que qualquer outra coisa. Existem muitos estudos sendo feitos, especialmente em áreas que estejam muito afetadas com grandes eventos de magnitudes maiores que causam muitos danos, mas ainda não se tem nada hoje concreto na previsão de terremoto. O que a gente sabe são as probabilidades de ocorrência de eventos. Então, regiões que têm falhas ativas, que são tectonicamente mais estruturadas, nós sabemos que a probabilidade daquelas regiões vai ser maior e calcula isso baseado no histórico de eventos. Então, o registro desses eventos pelas redes, no caso do Brasil, a rede sismográfica brasileira, permite que a gente consiga identificar essas áreas e saber que aquelas áreas vão ocorrer eventos com mais frequência do que outras regiões, por exemplo. E quando a gente observa o Brasil, existe um registro de onde já tenha havido um tremor maior ou até a região onde é mais comum, ou seja, que os moradores, a gente não pode dizer que estão acostumados, até porque não é algo comum, mas não é tão frequente. Mas onde no Brasil é mais possível ver essa instabilidade, Marcos? Bom, no Brasil, a região que ocorre o maior número de eventos, e quando eu falo número de eventos, são eventos que são, em geral, muito pequenos, e a maioria deles a população não sente, a gente só consegue ter o registro dele por nossos equipamentos que são muito sensíveis a qualquer tipo de vibração. Mas a região Nordeste é onde ocorre o maior número de eventos, e no Brasil já ocorreu eventos com magnitudes muito maiores. A gente tem eventos registrados de magnitude até 6,5, já ocorridos, por exemplo, na Serra do Tombador, em Mato Grosso, no Brasil. Mas
Então, a gente tem as regiões, na região da Bahia também, ou de Minas Gerais também, algumas regiões ali ocorre bastante eventos. Então, existe alguns pontos no Brasil onde tem esses eventos, mas a maioria desses eventos não são nem sentidos pela população e são eventos de baixa intensidade. Perfeito. A gente vai voltar com o repórter Jonathan Gabriel de Salvador. Ele tem uma pergunta para você, Marcos. Jonathan. Exatamente. Nós temos a informação, recebemos inclusive um vídeo agora há pouco, que mostra que uma prateleira de um supermercado ainda vibra em virtude... Me ouvem? Sim. Opa, sim. Posso continuar? Pronto, vamos lá. E que ainda está acontecendo uma vibração contínua. Isso é normal depois de um tremor? É uma pequena região da cidade que ainda registra essa vibração e a prefeitura, a gente tem informação, o prefeito lá, Júlio, da cidade de Amargosa, está acompanhando isso, acompanhando ali toda essa movimentação dos moradores. Você sabe nos dizer se é normal que depois de um tremor mais acentuado por alguns minutos ou algumas horas ainda continue a vibração em decorrência desse abalo? Sim, com certeza. Isso é um fenômeno já conhecido. Quanto maior o evento, maior a ocorrência desses eventos que a gente chama de aftershock. São eventos que ocorrem posterior ao um evento muito grande. E a ocorrência, a gente já tem diversos registros, alguns com magnitudes até significativa, 3.7, 3.2, e muitos outros menores, a gente tem registrado isso nos nossos dados. E é comum que, a partir da deflagração de um evento grande, existe a ocorrência desse número de eventos, e essa ocorrência pode durar alguns minutos, alguns dias, algumas horas, dependendo da situação geológica da região. Marcos, e para quem está vivendo... Até mesmo alguns anos, por exemplo, como a gente teve no Brasil, alguns casos já. Perfeito, ótimo. Para quem está vivenciando essa situação, qual que é a orientação? O que as pessoas devem fazer? Fica em casa, sai de casa? O que é mais seguro diante desse cenário de um tremor mais forte, é claro, a gente está falando? Em caso de um evento mais forte, o mais seguro, efetivamente, é a pessoa se afastar de regiões onde pode ter objetos que podem cair, então, prateleiras que podem tombar ou vidros que podem quebrar, ficar ou embaixo de uma mesa robusta ou embaixo de um batente de uma porta, que são regiões geralmente bem estruturadas em casa, mas evitar esse tipo de posições onde possa ter objetos que possam acertar essa pessoa caso ocorra. E geralmente, quando ocorrem esses tremores eles podem ser sentidos a muitos quilômetros de distância ou geralmente um terremoto ele ocorre em alguma maneira específica? Porque nesse caso da Bahia, a gente tem um relato de muitas cidades, correto? Então isso é comum, que seja com uma extensão grande. Sim, quanto maior a magnitude, quando a gente fala magnitude, a gente basicamente está dando uma escala de energia. Então, quanto maior for esse valor, maior a energia liberada. E essa energia é uma energia logarítmica, ou seja, quanto você sobe de 4 para 5, está falando de mais de 10 vezes o número de energia liberada. Então, a energia liberada ela vai se espalhando. E essa energia ela vai trafegando pela Terra por diversas direções. E onde vai ser sentido vai depender um pouco também das condições geológicas, mas vai ser sentido em grandes distâncias. Então, por exemplo, no caso desse evento, a gente tem relatos que foi sentido em Salvador, até mesmo na região de Itabuna, mais ao sul, Ilhéus de Itabuna, na região ao sul ali da Bahia. E, além disso, regiões onde tem prédios grandes, por exemplo, as pessoas desses prédios vão acabar sentindo mais um pouco essa vibração. Por exemplo, talvez a região de Salvador, onde as pessoas sentiram, foram as pessoas que moram em apartamentos, devido à dinâmica do movimento que isso ocorre. Por exemplo, eventos maiores que ocorrem na Cordilheira dos Andes, eventos 7.6, a gente consegue sentir, às vezes aqui em Brasília, às vezes em São Paulo. Então, esse fenômeno de sentir longe do epicentro é bastante comum. Claro que o efeito maior vai ser geralmente próximo ali do evento, mas sentir essa vibração pode ocorrer a longas distâncias do epicentro. Na escala, né, o terremoto de hoje na Bahia teve magnitude de 4,6, até aqui na nossa tela aparecendo. Só para a gente dimensionar, né, exatamente o que isso representa na prática,
Que escala é essa? Enfim, só para a gente entender assim, exatamente o que aconteceu nessas cidades. Se é muito ou se é considerado pouco, de repente? Em termos mundiais, esse não é um evento de grande magnitude, é um evento até de baixa magnitude. No Brasil, esse é um evento que já está numa magnitude intermediária para alta, porque já no Brasil a gente não é comum ter eventos de alta magnitude. E quando a gente fala alta magnitude, são eventos de magnitude 7 para cima, por exemplo. Eventos que rotineiramente ocorrem ali na região dos Andes, região ali dos Estados Unidos, ocorre muito ali na região do Japão, que tem uma tectônica muito forte. Então, depende um pouco da região avaliar o que é forte, o que não é e o que as pessoas acabam sentindo. No Brasil, nem tanto, como não é tão comum as pessoas acabarem sentindo um evento desse, se torna muito mais assustador do que isso ocorresse em outras regiões. Que ocorrem eventos muito mais fortes e as pessoas, às vezes, vão lidar um pouco diferente com um fenômeno desse.